Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender o segundo passo do passo a passo para o enriquecimento. Vamos primeiro entender que é o passo a passo justamente para ele ser seguido. Então esse passo complementa o primeiro passo, beleza? O primeiro passo foi o controle financeiro. A gente precisa ter esse controle para saber como a gente está organizando o nosso dinheiro, como a gente está gastando, o que a gente está fazendo. Já o segundo passo é a organização. Aí sim, a gente vai começar a colocar metas e a gente vai definir, eu vou gastar tanto com isso, tanto com aquilo, vai me sobrar tanto e eu vou fazer o que com esse tanto? Essa que é a ideia do segundo passo. Organização financeira. Vou mostrar para vocês agora na tela do computador como a gente pode fazer isso e vou dar algumas estratégias para vocês. Muito bem, galera, vamos então falar do orçamento mensal. Falamos do controle financeiro no último passo, que foi o nosso primeiro passo. Vamos falar do orçamento. Então, quando a gente já tem o nosso controle financeiro, a gente consegue fazer o nosso orçamento mensal. O que seria essa ideia de orçamento mensal? Preste atenção comigo, ó. Eu vou abrir aqui aquela planilha nossa, tá? Essa planilha aqui, lembra que a gente tinha feito alguns detalhes? Eu deixei ela aqui em branco ainda, porque eu vou disponibilizar ela para vocês, certo? Aqui vocês vão editar do jeito que vocês fizeram. Aqui está o que a gente colocou no último passo. Dentro dessa planilha agora, a gente tem aqui gerenciamento de gastos. O que é essa parte? Então aqui eu estou dando um exemplo. Eu criei um exemplo hipotético. Quando a gente já tem o controle financeiro, a gente vai precisar descobrir algumas coisas. Como, por exemplo, os nossos gastos fixos. A parte de gastos fixos é aquela parte que a gente quase não vai conseguir mudar. Por exemplo, é a escola do filho, é quanto você paga de energia, quanto você paga de água. Todo mês você vai ter que pagar aquilo. O aluguel, todo mês eu vou ter que pagar essa quantia. Não tem jeito. Às vezes eu posso tentar diminuir um pouquinho, mas ela não vai mudar muito. Então, gasto fixo é um ponto muito importante para a gente chegar. Então, por exemplo, eu estou aqui no nosso controle, na nossa planilha. Aqui, ó, eu tenho aqui água, luz, tudo isso entraria em gastos fixos. Que mais? IPVA entra em gastos fixos também. O que mais a gente tem aqui, ó? Por enquanto, só, certo? Do que está escrito aqui. Se eu tivesse aluguel, estaria entre gastos fixos também. Escola entraria entre gastos fixos. Gastos variáveis, aqueles gastos que mudam de mês para mês. Cartão de crédito é um gasto variável, certo? Que mais? Viagem é um gasto variável. Lazer é um gasto variável. Farmácia é um gasto variável. Roupa é um gasto variável. Então, essa parte a gente consegue cortar. A gente, esse mês eu não tenho dinheiro para gastar com besteira, gastar com qualquer coisa. Então, eu corto. Mas eu vou ter que ter o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. Então, o gasto fixo, ele mantém. Beleza. Vamos descobrir que o nosso gasto fixo foi de 1.500 por mês. Ótimo, não tem problema. Descobri que eu estou gastando R$ 1.000 de gasto variável. Não tem problema também. Vamos manter ele ali por enquanto. Meu salário é de 3.000, sobrou 500 mil. Beleza. É isso aqui que eu coloquei no gráfico para a gente visualizar melhor. Então, de todo o meu salário, R$ 3.000, metade disso eu estou gastando em gasto fixo. Tá? Aqui, uns 33% eu estou gastando em gasto variável. Bobeira ou coisas que eu quero. Às vezes não é bobeira, não tem problema. E está sobrando apenas 17%. Tá, então a gente já tem essa parte aqui. A gente já sabe como a gente está no mês de hoje. O que a gente pode fazer nos próximos meses? Eu posso começar a colocar metas. E aí está um ponto muito importante. Eu vou colocar uma meta máxima para eu gastar, vamos supor, R$ 1.000 de gasto variável. Não posso passar de R$ 1.000. Opa, eu já estou gastando isso. Tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos colocar que a gente vai ter um gasto máximo de gasto variável de R$ 500. Então eu vou ter que cumprir essa meta, R$ 500. Não posso passar disso. E o que isso vai me ajudar depois? Se eu estou gastando menos aqui, vai sobrar mais. Se vai sobrar mais, eu vou poder usar esse dinheiro para outras coisas, que a gente vai na sequência nos próximos vídeos. Vou poder usar esse dinheiro para quê? Para pagar uma dívida, para investir, para criar minha reserva de emergência. Então, eu preciso, se eu quero juntar um capital, eu vou ter que segurar um pouquinho a mão em alguma coisa. No gasto fixo é um pouco mais difícil de eu segurar as mãos, porque que nem a gente falou, a gente vai ter que gastar aquilo todo mês. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Mas nos gastos variáveis a gente consegue segurar bem essa mão. Vou fazer um vídeo para vocês de algum método bem legal, mas tem um método legal que eu gosto aqui, que é o método 50, 25, 15 e 10. Vou mostrar para vocês depois. 50, eu vou gastar no máximo 50% do meu salário nos gastos fixos, beleza? 25 eu vou usar para investir, então 25% do meu salário eu vou usar para investir. 15% eu vou usar para lazer, então 15% do meu salário eu vou usar para lazer. E 10% eu vou usar para criar minha reserva de emergência.
Depois eu vou fazer um detalhado só sobre essa parte aqui da planilha, tá? Mostrando para vocês como que seria essa divisão aqui, esse método aqui. E se você parar para pensar comigo, é uma divisão boa. É uma divisão que a maioria consegue fazer. É claro, você não vai conseguir comprar tudo que você quer de uma vez. Você vai ter que pensar, vai ter que colocar prioridades. Mas com uma estratégia dessa aqui, do 50, 25, 15, 10, a gente consegue ir longe sem sofrer muito com isso, sem abrir mão de muitas coisas. Beleza, mas aí você pode falar para mim assim, qual meta eu coloco? Tanto faz. A meta vai variar de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que não ligo muito para comprar muitas coisas para mim, não ligo muito para essa parte de gastos variáveis. Então eu consigo me controlar bem nessa questão. Eu poderia colocar aqui para mim, por exemplo, 10%. Não tem problema nenhum em relação a isso. Eu consigo controlar bem. Agora, se você gosta de comprar um pouco mais, não tem problema. Você pode colocar uma porcentagem a mais para você. O importante é que você consiga bater as metas. Você, vamos supor, você quer uma meta que você quer diminuir, mas você é difícil, você gosta de comprar coisas. Não tem problema, vamos começar devagarzinho. Você está gastando hoje 33%? Vamos supor que a próxima meta vai ser 30%, diminui um pouquinho. Depois 25%, diminui mais um pouquinho. Até chegar numa meta que você acha que seja legal, que não esteja consumindo muito o seu patrimônio. E com isso, a gente vai evoluindo, porque, lembrando, vai sobrar cada vez mais dinheiro. Beleza? Lembre então, a meta é sua, a meta é pessoal. Cada um tem a sua meta. Muito bem, galera. Então a gente viu algumas ideias, algumas estratégias pra gente fazer. Metas, vamos colocar as metas. Muito importante a gente colocar metas. Coloque metas que você consegue cumprir. As minhas metas vão ser diferentes das suas e vão ser diferentes dos outros. Cada um com a sua meta, com a sua peculiaridade. Então vamos criar metas que a gente vai conseguir cumprir e que a gente vai conseguir prosperar batendo essas metas. Combinado? Próximo vídeo, passo 3, um passo muito importante, um passo que pode destruir a vida das pessoas. Mas fica para a próxima. Valeu, galera. Um abraço.